Senhor, This call is now being recorded. pode Quem for falar. orar, pode começar. Vou orar. Eu vou orar por gratidão mesmo. Sempre que eu, no silêncio, quando eu orava, sempre foi isso, por gratidão. Dependendo da situação que eu estava, o Senhor sempre me orientou a isso. Amém. Então, Deus e Pai, vamos pedir para que o Senhor continue iluminando nossos caminhos, que a gente sejamos obedientes com o Senhor, que o testemunho que você contar, você vai ajudar o outro em alguma coisa sempre. Vamos pedir que o Senhor continue honrando o caminho do pastor Lucas Máximo, mestre, né, do dom como pastor, como mestre. Ele ensinava a nós os ensinamentos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor use cada um de nós naquilo que for necessário. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui os nossos eventos. Nós paramos no evento 53, né? Deixa eu ver aqui o que ficou para trás. Então, Jesus tinha ido numa festa, né? E bom, deixa eu ver aqui o que ficou para trás, só para lembrar. Ensinou na sinagoga, retornou para Galileia. Bom, então foi aqui. Evento 53 mesmo. Então, Yeshua muda para Nazaré, para a sua nova casa em Cafarnaum. Então, essas formas que eu coloquei aqui, ó, é o que se aproxima, usando o português, para a pronúncia ficar mais próxima do hebraico, tá? É uma transliteração para poder tentar resgatar o fonema real do hebraico, tá? Então, nós estamos no 14º dia do terceiro mês da criação, domingo, 8 de junho do ano 27, na nossa era. Então, está na semana 17, dia 113. Então, nós estamos no evento que vai estar registrado em Lucas 4:31a e Mateus 4:13-16. Então, em alguns evangelhos, as declarações são simples, uma frase, e outras são mais detalhadas. Por exemplo, Yeshua desce a Cafarnaum, uma aldeia na costa do norte da Mata Galileia. Yeshua saiu de Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, que é adjacente ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta Yeshayahu, que diz: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, do outro lado de Yarden, na região da Galileia dos gentios. O povo sentado nas trevas viu uma grande luz, e para os assentados na região da sombra da morte, brilhou a luz. Aqui já tem um comentário, o 169, eu gosto sempre de olhar. Os tradutores traduziram o nome do profeta Elisha, que significa salvação, de Elohim, como Eliseu. Zeus é o Elohim, ó, tá vendo? Então, sempre teve aquela influência. Essa palavra Deus, ela não era usada para Deus, certo? Ela começou a ser usada depois que o imperador Alexandre o Grande invadiu lá a região do Oriente e começou a impor o culto dele, né? E depois veio o Antíoco Epifânio e começou a impor o culto a Zeus. Aí, como ficou trocando Deus, Jeová, por Zeus, aí foi mudando a forma de usar, e ele ficou como um título, né, para o nosso Deus. O certo para o nosso Deus seria Jeová, o próprio nome, ou Elohim, tá? Porque, na verdade, nós estaríamos se referindo a Zeus, né? Mas, graças a Deus, o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, e Ele é o único Deus. E a palavra Deus, no hebraico, é Elim, né? Não Elohim. Mas deuses, né? Elim. E aí o Elohim é um título que Deus dá a quem o obedece ou quem faz alguma coisa por ele. No lugar dele, por exemplo, Moisés foi chamado de Elohim porque Moisés estava sendo representante de Deus na terra. Tá? E nós somos chamados de Elohim quando nós somos representantes de Deus. Nós não somos Elins, né? Que seriam deuses, né? Elins. Então tem uma diferença, é um título de honra, né? Que se recebe de Deus quando você é fiel e obediente. Yeshua saiu de Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, que é adjacente ao mar da Galileia. Bom, isso já ali, né?
E Yeshua começa a proclamar o reino de Deus em toda a Galiléia, desde sua casa em Cafarnaum. Então Jesus, né, Yeshua, começa a proclamar o reino na sua casa. Então é importante você, em primeiro lugar, quando você se converte, anunciar para a sua família, como eu fiz. Eu orei 9 anos pela conversão da minha família. Todos se converteram, creram em Jesus, os que já criam de uma forma ou de outra se mantiveram, só minha mãe que se manteve católica até hoje, junto com meu irmão Lauriberto. Tá bom? Yeshua começa a proclamar o reino. Bom, 14º dia, terceiro mês, 4027, domingo, 8 de junho do ano 27 da nossa era. Semana 17. Marcos 1, 14b até 15, Mateus 4, 17. Mas Yeshua veio para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Jeová, dizendo, o tempo se cumpriu e o reino de Jeová está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Tá? Então, essa pregação de Jesus aqui é porque a ênfase é porque o povo estava desviado da verdadeira adoração a Deus, tá? Então, esse arrependei-vos e crede no evangelho, ele é muito propício para o povo naquelas circunstâncias, tá? Então, quando você prega o evangelho, dependendo das circunstâncias, às vezes você não está tirando alguém de um culto errado, né? Às vezes a pessoa só precisa conhecer a graça de Deus. E às vezes precisa arrepender mesmo, que é mudar de caminho, mudar de direção, por causa da maneira errada que estava cultuando a Deus. Então eles estavam tinham recebido influências, né, da Babilônia, dos gregos, e estavam sob o domínio do Império Romano e realmente precisavam de um conserto, de uma forma de perceber a Deus, né, e a promessa que ele ia cumprir enviando o Salvador. Desde então, Yeshua começou a pregar, dizer, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, lá na frente, o Senhor Jesus vai falar que o reino de Deus está no meio de vós, está em vós, né? Por causa da presença dele, tá? E da presença do Espírito Santo que ele vai derramar. Yeshua convida pescadores para acompanhá-lo no Shabat. 19º dia do terceiro mês, 4027, sexta-feira, 13 de junho. Semana 17, dia 118. Mateus 4, 18 a 22, Marcos de 1 a 16 a 20. Enquanto Yeshua caminhava junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, a quem ele chamou de Kefa, e André, seu irmão, lançando rede no mar, porque eram pescadores. Yeshua disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tá? Eles então, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Continuando ao longo da costa, ele viu outros 2 irmãos, Jacó e Yohanã, filho de Zebedeu, no barco do seu pai, consertando as redes. E o chamou, e ele, deixando imediatamente o seu barco, e seu pai seguiram. Veja só, como Jesus nasceu no 4º dia, e no final do 4º dia, o 5º dia, um dos primeiros seres que o Senhor cria na criação são os peixes, tá? Então, se você for lá em Gênesis e ver que o Senhor está dizendo que os homens são como peixes, é porque depois, né, do sol, da criação do sol no 4º dia, né, Deus começa a produzir no 5º dia os animais das águas, né, e os peixes. Então, você pode ver que aí o Senhor vai usar o 5º dia como figura para o crescimento da igreja, tá? Vejam lá depois em Gênesis, né, no capítulo 1 do verso 20, até... deixa eu ver aqui, réptil, grandes baleias, águas, suas espécies, aves conforme suas espécies. Isso, produzem répteis, no 5º e no 6º dia, exatamente. Né? Réptil, conforme suas espécies. Deixa eu ver onde está a criação dos peixes. Depois... Bom, conforme as suas espécies. As águas, né? As águas produzem todas as aves. Então, espécie, eu não sei se fala peixes, eu agora não estou achando peixes, né? Bom, vamos lá. Mas era também a profissão deles, né? Aí eles deixaram o pai, né? E seguiram imediatamente. Então, enquanto Yeshua caminhava junto ao mar da Galileia, então veja que agora vai começar a repetir, tá? Vai repetir com alguns detalhes. Ele viu Simão, André e seu irmão lançando rede ao mar, porque
eles eram pescadores, e Yeshua disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E então, deixando suas redes, eles o seguiram. Passando um pouco mais adiante, ele viu a Yaakov ben Zevadaio, né? Zevadia, né? Que é Zebedeu, né? Zevadia e Yohanan, e seu irmão, eles também no barco consertando reis. E eles o chamou e deixando o seu pai no barco, o seguiram. Então, aqui, observe que os discípulos não seguiam Yeshua imediatamente. Veja também as notas para os eventos. Vai acontecer alguns eventos para que eles realmente decidam viver só para Jesus, né? Então, nós vamos ver aí. Tá? É engraçado que a prontidão em seguir a Jesus estava na forma como eles já estavam aguardando o Messias, né? Porque a situação no Império Romano estava muito terrível, né? E certamente, assim como nós, deveria ter uma contagem de tempo, né? Assim como nós estamos, assim, ansiosos também e fazendo uma certa contagem de tempo, eles deveriam estar fazendo essa contagem também. Yeshua cura um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum no Shabat. Shabat é 20º dia, terceiro mês, o ano 4027 da criação, 14 de junho da nossa era, do ano 27. Marcos 1, 21, Lucas 4, 31, 37. Yeshua e os 4 pescadores entraram em Cafarnaum e no Shabat eles entraram na sinagoga e Yeshua pôs-se a ensinar. Você veja que agora ele apenas está com 4 discípulos, né? Vai formar os 12 apóstolos, né? E aí vai aumentando aí gradativamente. E ficaram maravilhados com sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como sofriam os escribas, né? Então ele já estava tendo uma fama, já estava correndo a fama em Jerusalém, né? Em Caná da Galileia, em alguns lugares ele já tinha feito milagres, né? E as pessoas já estavam reconhecendo a autoridade dele, e João Batista também já deveria ter, eu acho que, pelo menos preso estava, né? Mas estava na sinagoga um homem com o espírito imundo e clamou dizendo, o que você tem conosco, Yeshua de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o santo de Jeová. Mas Yeshua repreendeu dizendo, cala a boca e sai dele. O espírito imundo sacudindo violentamente e clamando em voz alta saiu dele. E todos ficaram maravilhados de modo que discutiram entre si dizendo, o que é isto? Que nova revelação é esta? E que com que autoridade ele comanda até mesmo os espíritos imundos e eles obedecem? E logo a sua fama se espalhou por toda a província ao redor da Galileia. Os fariseus, né, os sacerdotes, os fariseus expulsavam demônios, mas era com métodos que eles tinham desenvolvido e não era eficaz, tá? E às vezes o demônio saía e voltava, era bem complicado, não era assim como Jesus estava trazendo. Então, a maneira como o Senhor estava falando com a própria palavra, sem usar de artifícios, né, de remédios e de outras coisas, outras práticas, ele conseguiu impressionar as pessoas pela autoridade, tá bom? Deixa eu ver mais algum comentário que está por trás aqui das coisas, das histórias, né? Outra coisa, o inimigo, ele é o primeiro a reconhecer Jesus, né? Sabendo que ele é o santo de Jeová. E os próprios escribas e fariseus não o reconhecem, né? Você vê que o mundo espiritual e o mundo material tem essa diferença. Os espíritos reconhecem porque vê o brilho de Jesus, né? Mesmo ele estando em carne, o espírito dele deveria brilhar no mundo espiritual, de alguma forma. E para nós, no mundo material, os fariseus não conseguiram reconhecer quem era ele, né? Então, isso aí tem um ponto aí, sei lá, não sei se eu posso dizer positivo, né? Mas em relação aos fariseus, ele está pior que os demônios. Yeshua, perdão, Senhor. Yeshua desceu a Cafarnaum, uma aldeia ao sul da Galileia, e ele os ensinava nos dias de Shabat. E ficaram maravilhados com sua doutrina, porque sua palavra tinha autoridade. Havia um homem na sinagoga que tinha o espírito de um demônio impuro e exclamou em alta voz, dizendo, deixai-nos, o que você tem conosco, Yeshua de Nazaré? Você veio nos destruir? Eu sei quem você é, o santo de Jeová. Yeshua repreendeu, dizendo, cale-se e saia dele. Então o demônio golpeando, né, aqui já tem um detalhe, ó, golpeando no meio deles, saiu dele e não fez nenhum mal a ele. Então no outro aqui, ó, ficaram maravilhados, tal, repreendeu, não tem a palavra golpeando, né? Tem algumas observações que alguns discípulos fizeram, né, e os outros não. E todos se maravilhavam, falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta, que com autoridade e poder manda os espíritos imundos e eles saem. Sua fama espalhou por todas as partes
da periferia da Galileia. Esse negócio de entrevistar demônio foi uma invenção do nosso amigo lá, pastor, que tem uma igreja, sabe? Aquele amigo pastor lá, não sei, posso falar o nome aqui. Isso, tá? Foi ele que bolou esse negócio de ficar perguntando qual é o seu nome e tal, de onde você vem, o que você quer fazer, essa conversa toda, tá? Isso não é bíblico, não. Só teve uma vez que Jesus perguntou o nome por causa da situação da pessoa, que estava muito escravizada há muito tempo. Quando vocês vão ver ainda a libertação do Cafarnaum. Yeshua cura a sogra de Shimon Kéfas. Após o serviço da sinagoga no Shabat, dia 20 do terceiro mês, né, do ano 4027, 14 de junho do ano 27 da nossa era, semana 17, dia de 119. Então, ele foi lá na sinagoga, né, tinha um demônio, né, ele entrou aqui em Cafarnaum, né, no evento 53, né, depois, quando ele foi entrando em Cafarnaum, à beira do mar chamou 4 discípulos, depois foi para a sinagoga no sábado, né, que é o costume de ir no sábado na sinagoga. Lá encontra esses espíritos, né, dentro da sinagoga, né. Uma coisa interessante para nós pensarmos também, que demônios gostam de ir nas igrejas, né, para oprimir pessoas e atrapalhar a obra de Deus. Yeshua curou, agora vai para a cura da sogra de Simão, que é o Pedro, né, o Kefa. Após o serviço da sinagoga no Shabat. Shabat, 20º dia do mês terceiro, né, aqui era para colocar mais um errinho aqui, né, depois tem que dar uma olhada nisso. 4027, 14 de junho, que eu fiz essa revisão sozinho, tá? Precisava ter mais revisores. Tomara que o Michael Rudd mande para algum outro que vá percebendo essas inconsistências e deixe mais uniforme o texto. Eu falei para ele que eu vou mandar a última versão com esses mínimos erros, e ela falou que eu posso mandar, mas ainda não parei para mandar. Semana 17, dia 119, Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, 29, 31, Lucas 4, 38 e 39. Yeshua, entrando na casa de Kéfas, viu a sogra deitada na cama com febre. Yeshua tocou a sua mão e a febre deixou. E ela se levantou e serviu. Logo saindo da sinagoga, eles foram para a casa de Simão e André, com Yaakov e Yohanan. Então, um relato está em Mateus e outro está em Marcos. E a sogra... Oh, nós temos novidade, novo aluno hoje, Paz, irmão Francisco, Deus que abençoe. E logo saindo da sinagoga, eles foram para a casa de Simão e André com Yaakov e Yohanan. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E eles imediatamente lhe contaram sobre a situação. Olha, para ver que é um relato mais literário, né? Então ele se aproximou, tomou pela mão, a levantou e imediatamente a febre a deixou e a serviu. Então Marcos tem esse relato um pouco mais literário aí. Lucas, então Yeshua se levantou, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com muita febre e eles rogaram por ela, né? Um está falando que ele contou a situação, o outro falou que rogou, né? Implorou para que ele fosse lá curar. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre deixou e levantando-se imediatamente o serviu, né? Ok? Atitude de gratidão, de servir ao Senhor depois dessa cura, tá? Yeshua cura muitos após o pôr do sol, quando eles deixaram suas casas após o Shabat. Então, no 21º dia do terceiro mês, do ano 4027 da criação, foi uma noite de sábado, do dia 14 de junho do ano 27 da nossa era. Semana 18, dia 120. Mateus de 8, 16 a 17, Marcos de 1 a 32, 34, Lucas 4, 41. Quando anoiteceu, eles trouxeram muitas pessoas endemoniadas a ele, e com sua palavra expulsou demônios e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Yeshayahu, quando disse, ele mesmo tomou nossas doenças, sofreu nossas dores. Tá? Isso está em Isaías 53, 4. Tá? É um texto muito conhecido. Ao anoitecer, depois que o sol se pôs, trouxeram todos os enfermos demoniados, e toda a cidade se reuniu no portão. Ele curou muitos que estavam doentes. Com várias doenças expulsou os demônios. Ele não permitiu que os demônios falassem, porque eles o conheciam. O que é engraçado é que o reino de Deus ele é pregado com a presença do rei, o arrependimento de pecados e a
a rendição a Deus, né? E com a cura. Só que depois, com o passar do tempo, o evangelho foi se fragmentando. Parecia que a igreja foi perdendo autoridade e essas curas de enfermidades foram desaparecendo. Ou, sei lá, o povo ficou mais saudável, não sei. Acho que não, né? Então, aí as igrejas começaram a tomar focos. Uma igreja ficou focada só em cura, outra ficou focada só no arrependimento, né? Como o pastor João diz, a pregação de pecados e tal, e aí cada um ficou pegando como diz aquela história do elefante, né? Um pega na orelha, outro pega no rabo, outro pega no pé. Então, não pegaram o evangelho como um todo, tá? Então, o evangelho de libertação, ele vem trabalhando desde a alma, o espírito, o corpo, e assim por diante, tá? Então, foi se fragmentando, porque era uma evidência do reino, né? Ao pôr do sol, todos aqueles que tinham enfermos com várias doenças, né? Não era só demônios, né? Trouxeram a Yeshua, que impondo suas mãos sobre cada um deles, os curava. Doenças. Também saíram demônios de muitos, clamando e dizendo, você é o Messias, o filho de Jeová. Olha, sempre alguns demônios aí estavam confessando que ele era o Messias, enquanto os fariseus não sabiam, ou não queriam confessar isso, né? Mas eles repreendeu e não os deixavam falar porque sabiam que ele era o Messias. Tá? E a sua parte de Cafarnaum. Os pescadores se recusam a seguir em primeiro itinerário. Então, cada um fez aí uma parada, né? Talvez voltando para a família de alguma forma, e aí depois eles retornam. E aí vai acontecer um milagre que vai resolver o problema deles, tá? Vocês vão ver aqui na sequência, é muito interessante isso. 21º dia do terceiro mês, 4027, domingo, 15 de junho, 27 da nossa era. Semana 18, dia 120, Marcos 1, 35, 38, Lucas 4, 42, 43. Levantando-se de manhã cedo, enquanto ainda estava muito escuro, olha lá, questão aqui de disciplina, né, para nós levantarmos cedo, né, o Senhor levantava cedo. Ele deixou Cafarnaum e foi para um lugar deserto e ali orava, né, devocional aqui. Shimon procurou a ele e aos que estavam com ele, e quando o encontraram, disseram, a Yeshua, todos estamos procurando por você, disse-lhe ele, vamos à cidade de Etnia para que eu também pregue ali, porque para isso eu vim. Amém? Glória a Deus. Parece até o irmão João Batista falando isso aqui de manhã cedo. Quando amanheceu, ele saiu e foi para um lugar deserto, e as pessoas procuraram por ele. E chegando aonde ele estava, eles o pararam para que ele não os deixasse. Mas ele lhes disse, é necessário que eu também anuncie o evangelho do reino de Jeová a outras cidades, porque para isso fui enviado. Veja que a escritura original sempre pronuncia o nome de Deus, tá? E foi tirado isso daqui, colocaram Deus, o reino de Deus, né? Foram trocando, porque esse nome era muito útil nas orações e nos clamores, né? Apesar de ter um mandamento não tomar o seu santo nome em vão, mas quando usado legitimamente não tem problema nenhum, tá? Yeshua prega nas sinagogas da Galileia. Grandes multidões respondem ao seu ministério. Terceiro e quarto mês, né? Aqui o tempo já está um pouquinho aceleradinho, né? 4027, 27 de junho e julho da nossa era, do ano 27. Aqui o formato ficou um pouco trocado. Vários detalhezinhos que eu só estou percebendo agora, né? A gente vai lendo, fazendo e depois... Eu contei com a ajuda do Google, né? A minha tia passou um tradutor aí, uma ferramenta de tradução. Eu só conheci agora. E tem esses formatos assim que o Google ele muda. Você traduz, daqui a pouco ele usa uma inteligência artificial, ela vai querendo ter criatividade e vai mudando a forma de fazer as coisas, então não sai uniforme. Depois tem que fazer essa repassada toda, fica até mais trabalhoso, né? Semana 18 a 20, Mateus 4, 23, 25, Marcos 1, 39, Lucas 4, 44. Yeshua percorreu toda a Galileia, né, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do seu povo. Então, esgotou a Galileia, certo? Vamos para outra cidade, né? E sua fama espalhou-se por toda a Síria. E eles trouxeram a ele todos aqueles que tinham enfermidades e aqueles afligidos por várias doenças e tormentos,
endemoniados, lunáticos e paralíticos, e os curou. E muitas pessoas o seguiram da Galileia, Decápolis e Jerusalém, Judéia, até o outro lado do Iárden, do Jordão. Engraçado, né? Com 2 meses de pregação, todo dia você pregando e todo dia vindo gente, isso dá uma multiplicação enorme, né? O número de pessoas que foram curadas e testemunhadas, não dá para colocar aqui no texto, né? Todos os relatos, todos os testemunhos. Por isso que João fala, e houve tantos milagres que, se foram escritos, não caberia nos livros, né? Fora os milagres só de Jesus passar, né? Sem falar nada. E Yeshua pregava em suas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, Marcos aqui já é mais sintético, né? Mateus é mais relatado em alguns aspectos, às vezes Lucas relata mais, e assim vai. Yeshua pregava nas sinagogas da Galileia. Então, aqui nós estamos concordando, né? Sempre os evangelhos, né? Tendo o cuidado de observar esses comentários, né? Vamos ver aqui mais um comentário. Embora Yeshua tenha convidado os pescadores para acompanharem esse itinerário de ensino ao redor da Galileia, eles voltaram ao seu negócio de pesca. E Yeshua retornaria em 3 semanas para convidá-los novamente, né? Yeshua retorna ao Kineret, que é o mar da Galileia. Depois de ensinar com o barco de Kefa e a pesca milagrosa, os 4 discípulos desistiram do negócio de pesca para segui-lo. Então aí, o que vai acontecer? O Senhor vai resolver o problema financeiro deles com essa pesca milagrosa. Para prestar atenção, que o Senhor vai abençoar a vida deles para eles ficar livres para segui-lo, tá? 4º mês, 4027, 27 de julho da nossa era, semana 21, Lucas 5, 1 a 11. E aconteceu quando Yeshua estava perto do lago de Ginosar, a multidão se aglomerou sobre ele para ouvir a palavra de Jeová. Ele viu 2 barcos que estavam perto da margem do lago, e os pescadores, tendo descido deles, lavaram suas redes. E entrando em um dos barcos que pertencia a Shimon, rogou-lhes que o afastasse um pouco da terra, e sentando ele ensinava as multidões desde o barco. Olha só que a estratégia, né? Eu já vi um pregador dizendo que esse aqui, ó, é o local que ele fez pediu para afastar o barco, e porque para poder as águas e o ambiente criar um eco, e ele poder falar para o auditório, né, do povo, né, a audiência dele, com esse efeito do eco, tá? Então teve uma vez alguém explicando muito bem detalhado essa estratégia que Jesus usou aqui, afastasse um pouco da terra, né, e ele ficou sentado lá no meio das águas, dentro do barco, na beirada, e falando para o povo que estava na margem, tá? Quando ele acabou de falar, disse a Shimon: põe-te ao mar adentro e lança tuas redes para pescar. Shimon respondeu e disse: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei a rede. Quer dizer, Pedro, né, Simão, já conhecia os milagres, né? E já sabia do poder da sua palavra. Embora ele tivesse não pegado nada, ele ia obedecer, porque já cria. Não era uma fé cega, né? Muitas vezes se prega uma fé cega. Então a sua fé já tem uma âncora, né? De um testemunho, de uma revelação, de uma leitura da palavra, tá? E fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixe e sua rede já estava se partindo. Eles então fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco para que eles ajudassem. E eles vieram encher os 2 barcos, ó, de modo que começaram a afundar. Então todo mundo ali ficou abençoado com esse milagre. Vendo isso, Shimon, Kefa, caiu de joelhos diante de Yeshua, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Olha só, aquela situação que algumas pessoas têm quando elas encontram a santidade de Deus e elas estão numa situação de pecado, ou sei lá, se sentem constrangidas de alguma forma, essa sensação aí é um constrangimento na forma de pavor, né? É um temor, né? E eu acredito assim, esse pavor que ele sentiu, né, pela pequenez dele e a grandeza de Deus, é saudável, né? Mas o que não pode acontecer é aquele pavor de fugir de Deus, né? Fugir de Deus. Por causa da pesca que eles haviam feito, o medo se apoderou dele e todos aqueles que estavam com ele. E também Jacó e Johanã, os filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Shimon. Eu passei uma época que eu tinha medo de Jesus mesmo, conhecendo a palavra.
E eu orei para o Senhor para tirar esse medo, tá? Eu acho que talvez alguém tenha. E quando você fala dos últimos tempos, né, as pessoas não entendem porque o Senhor permite tantos acontecimentos ruins. Então elas ficam com medo quando você fala não só do que vai acontecer, mas do próprio Deus. Você fala assim, mas poxa, se Deus é bom, por que ele está deixando isso, todas essas coisas pavorosas acontecer? Então cabe a nós explicarmos, né? Que nós é que deixamos isso acontecer, né? Que o Senhor não precisava que isso acontecesse, nós é que deixamos acontecer, né? E é por isso que a pessoa precisa voltar para Deus, porque isso faz parte da justiça de Deus em nos punir para o arrependimento, para que as pessoas retornem, o mundo retorne, né? Mas Yeshua disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. E quando trouxeram os barcos para a terra, deixando tudo, eles os seguiram. Então vamos ler esses comentários até 176 aqui. O Lago de Ginosar, também é chamado de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar da Costa e Quinerete, ou Lago da Arpa. A aldeia de Ginosar é a cidade de Tiberíades e estão à margem do lago de água doce mais baixa do planeta, 220 metros abaixo do nível do mar, que tem a forma de um quinó, uma harpa, de 22 cordas usada no serviço do templo. Quando Yeshua chamou os pescadores pela primeira vez, 2 deles ainda estavam pescando e os outros 2 estavam em seu barco consertando as redes, né? Nós já vimos isso no evento passado. Algumas semanas depois, quando ele retorna à costa do Quinerete, eles estão fora de seus barcos consertando suas redes. Esses 2 incidentes criaram um cenário em que os pescadores finalmente desistiram de seus negócios familiares para seguir Yeshua em tempo integral a partir de agora. Yeshua diz a Kefa para lançar suas redes, plural, né, várias redes, mas ele apenas lança uma rede, singular, em protesto à ordem aparentemente ignorante de Yeshua de pescar durante o dia. Não foi totalmente obediente, né, como a gente pode dizer. Após a carga que quebrou as redes, Kefa confessa seus pecados. Primeiro, ele não seguiu Yeshua quando foi convidado a fazê-lo, algumas semanas antes, certamente explicando a necessidade de sustentar a família. Né? Deu aquela desculpa. E segundo, que ele respondeu com esforço mínimo, em descrença às palavras que Yeshua, quando instruído a lançar as redes. Né? Ele poderia ter sido muito mais abençoado se tivesse lançado mais redes, né? Porque o Senhor falou no plural, né? Então é aquela medida que o coração tem, né? Eu sempre estou preocupado com essa medida que o coração tem, que quando você ouve uma palavra, você tem que ver qual o tamanho da sua bênção, né? Qual é o seu coração que diz o tamanho da sua bênção. Tem uma parábola que conta que um pai tinha um filho muito exigente e um filho humilde. Aí o filho muito exigente pediu uma moto de última tipo, como é que é? Aquelas motos americanas que o pessoal viaja pelos Estados Unidos lá, Harley Davidson, né? E o pai era um homem rico, deu, né? Aí o Harley Davidson para um, né? Aí pro outro filho, ele deu uma caixinha de fósforo com um cocôzinho de cavalo, né? Um pedacinho da caixinha de fósforo, cocôzinho de cavalo. Aí o filho lá e tal, né? O primeiro ficou feliz, aí o outro recebeu a caixinha com o cocôzinho de cavalo e falou assim, pai, onde que é a fazenda? Então você veja qual o tamanho que o coração tem, né? Ele não podia trazer a fazenda pro filho, né? Então ele deu essa caixinha de fósforo, cocôzinho de cavalo, e o filho entendeu, né? Que é o tamanho do coração quando você ouve uma promessa de Deus, né? Os pescadores foram convidados a ir com Yeshua a seu itinerário, mas permaneceram trabalhando após a colheita dos peixes. Eles tinham os meios financeiros para cuidar de suas famílias e seguir Yeshua. Então aconteceu esse milagre, eles começaram a ter medo, a ter meios, né, de sustentar a sua família, ok? Mateus 5, 1, 7 até 29. Vendo a multidão, Yeshua subiu ao monte, assentando-se ele e os seus discípulos aproximaram dele, abrindo sua boca, ele os ensinou, dizendo... Então agora eu vou fazer uma parada, porque aqui é uma situação bem especial, essas bem-aventuranças, porque ela vai substituir toda a lei, né, num nível muito mais superior. Então eu queria que vocês agora, em vista do que já foi lido, fizessem alguns comentários, tá?
sobre esses milagres, sobre o comportamento dos discípulos, sobre as parábolas que eu contei, né, as coisas, para a gente poder mergulhar um pouco mais com calma nessas bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças, ela mexe conosco de uma forma muito profunda, porque só pelo Espírito Santo você consegue cumprir essas bem-aventuranças. Nenhum homem normal no mundo, né, consegue cumprir. Nós temos aquele nosso inimigo americano, né, aquele que é a favor dos democratas lá, ele odeia as bem-aventuranças, né? Ele fez uma confissão pública lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe quem que é. O pastor João também já sabe de quem eu estou falando, né? Nosso inimigo americano. Tá bom? Que nem americano não é, né? Alguém quer fazer um comentário? Pastor Jones, que gosta de comentar sempre. O OBAMA. Ai. Amém, glória a Deus, né? Então a gente vê aí, né, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, né, nesse começo do ministério, né, ele, assim, escolheu, né, os seus discípulos ali para realmente ensinar algo novo para eles, né, com certeza. E sem dúvida eles estavam, com certeza, todos eles tinham aquela tradição da lei, né, dos ensinamentos judaicos e etc, né. E Jesus teve que ir quebrando isso aí neles, né. E não foi muito fácil, né, porque realmente eles foram quebrados, né. Todo o orgulho, tudo, essas coisas todas, né. E Jesus ainda no poder do Espírito, né. Glória a Deus aí. E é isso, daí a gente vê todas as... Porque foi difícil para eles também, né, eles receberem esse conceito novo, assim, né, e eles foram quebrados mesmo, eles foram, né, porque realmente eles tiveram que ir contra, né, tudo aquilo, todas as, né, né, o presbítero falando aí, né, e foi difícil para eles também, né, a gente vê no decorrer do ministério como foi, né, tipo, né, e até o final, né, e depois Jesus Cristo morrer, e aquilo assim, deixou eles muito confusos com tudo, né, porque eles esperavam realmente, eles tinham aquela ideia do Messias mesmo, que ia se assentar no trono de Davi, né, e etc e tal, eles tinham muito isso, com certeza, porque isso fazia parte, né, mas Jesus veio trazer aquele reino espiritual, né, não era o momento ainda, né, ele primeiro veio trazer um reino espiritual para, sabe, colocar todo mundo no reino, não só os judeus todos, os gentios, né, e a gente está aí, nós estamos aí no tempo dos gentios, né, que já 2000 anos aí, né, e glória a Deus, né, de Abraão até Jesus 2000, que é o tempo do judeu, né, de Abraão até Jesus foi o tempo da nação judaica, né, agora estamos né, isso que é tremendo, a gente vê que Jesus, ele não faz, Deus, né, não faz acepção de ninguém, para eles, diante deles, todos somos iguais, todos, não tem raça, não tem pessoa preferida, nação, nada, né, isso que é maravilhoso em Deus, ele trata todos iguais, né, isso que eu acho maravilhoso em Deus, né, queridos, sabe, ninguém tem uma, digamos assim, uma preferência, né, uma predileção, né, ninguém é predileto, não, todo mundo é igual, o próprio Senhor Jesus teve que andar como um ser humano normal, debaixo de todas as leis e regras divinas, né, então isso é tremendo em Deus, né, amados, louvado seja Deus por isso, né. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, obrigado, pastor João. Pode falar, irmão João Batista. Não, só um comentário, o moldar do senhor é maravilhoso, né, porque para quem conhece o João do jeito que eu era arrogante e ele mudou muito.
Então é a palavra de Deus, o Espírito Santo que convence, então a gente tem que ter paz nisso. É não tentar convencer os outros com falar. Através da mudança na sua vida, o Espírito Santo convença os seus amigos e os próximos que estão por vir. Amém. Família, né? Amém. Glória a Deus. Tá bom, então, obrigado aí pelo comentário. Os que comentaram, se alguém tiver mais algum comentário, vamos mergulhar então nas bem-aventuranças. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Todo mundo entendeu aquela parábola lá da fazenda, né, da caixinha de fósforo com cocô de cavalo, né? Espero que tenha entendido. O cara sacou bem rápido. Pode falar, pastor João. Eu só estou rindo aqui, eu nunca ouvi falar nessa não, como é que é? Não, o pai tinha 2 filhos, um humilde e um exigente. O exigente queria uma Harley Davidson, né? Aí ele deu a Harley Davidson e tal, né? Parece que, sei lá, pode até ter reclamado, porque era muito exigente. Aí o outro, ele deu uma caixinha de fósforo com cocô de cavalo. Aí ele virou pro pai e falou assim, ô pai, onde é que é a fazenda? Quer dizer, que era 2 presentes, né? Só que Boa, né? Tá certo. a visão do outro era uma visão grande, né? O coração do outro era um coração grande. Pois é. Então vamos começar então, irmãos. Ler a bem-aventurança aqui com bastante profundidade aqui, ver se a gente mergulha aqui na comunhão, né? Então vamos lá. Bem-aventurados e humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então aí você pode pensar, porque quando eu li isso a primeira vez, na minha tradução era pobre de espírito, né? Algumas traduções tinham pobre de espírito, mas a palavra pobre, ela ficou tão degenerada, e aí na hora de traduzir eu preferi colocar humildes. Porque o que é o humilde de espírito, né? Aquele que tem sempre algo a aprender, aquele que não se acha superior aos outros, né? Aquele que sabe reconhecer o seu lugar, não se ensoberbece, né? A Ellen tem muito disso, né? Meu Deus do céu. Ela está diante do trono de Deus lá e... Meu pai do céu. Se você ler os sonhos dela, você vai ver a atitude dela como é humilde, né? E a gente, hoje em dia, só nessa bem-aventurança ainda vamos ficar aí uns 15 minutos, pelo menos. Hoje em dia é uma das qualidades mais difíceis de se encontrar hoje na sociedade, né? Todo mundo quer mostrar que é um vencedor, materialmente falando, né? Que cumpriu o sonho americano, né, pastor João? É um realizador do sonho americano do sucesso, né? Montou a sua lanchonete que se espalhou pelo mundo, né? E, enfim, montou a sua empresa que deu aquele resultado. E aí esquece, né, do seu próximo, né? Esquece de que um dia ele pode cair também, né? E é engraçado do humilde de espírito que ele se mantém de pé mais tempo, né? Enquanto ele é humilde, obviamente, do que qualquer um, né? E o crescimento do humilde de espírito é contínuo, né? Não é um crescimento sobe e desce, né? É sempre contínuo. Amém, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre os humildes de espírito? A palavra pobre, ela ficou muito degenerada para gente coitadinha, gente miserável, sabe assim. Quando eu estive na Europa, eu vou contar uma coisa para vocês. Primeira vez que eu viajei para a Europa, eu fui num congresso em Bruxelas e fui dormir. E eu tenho uma sensibilidade muito grande, em todo lugar que eu chego, os demônios que estão naquele lugar vêm e me atacam. Eu passei uma prova terrível, depois eu conto mais detalhes dessa viagem. Daqui para lá no avião, enquanto eu sentei do lado, fui evangelizando todo mundo, evangelizei até um diplomata de Portugal, que estava sentado do meu lado, no avião, e fui evangelizando quem eu podia. Soldado que vinha do Afeganistão e tal. Aí quando eu cheguei lá e fui dormir no hotel, eu fiquei no hotel do Príncipe Albert, com tudo pago.
perguntaram para mim se eu tinha problema de ficar num quarto com um judeu, com um negro. Aí eu falei, não tenho problema de ficar com ninguém. Aí eu fiquei com um iraniano e um russo. O iraniano roncava pra caramba. Quando eu fui dormir aquela noite, um demônio, um espírito apareceu para mim e falou assim, o que você faz aqui? Você não sabe que aqui Jesus é um mendigo que anda na rua? Jesus aqui não tem valor nenhum. Eu olhei pra cara daquele demônio, deitado na cama, olhei pra cima assim e falei, meu Deus do céu, quem que eu tô conversando, hein? Aí eu repreendi, vai pra lá, Satanás, em nome de Jesus, sai pra lá, meu Jesus é poderoso e é grande. Pode ser que pra eles aqui não seja nada. Engraçado que aí eu encontrei lá na portaria do prédio, o rapaz do prédio, que estava tomando conta do congresso. Aí ele contando a vida dele, as religiões, que como são frias, as igrejas são frias, as catedrais são frias, as pessoas são frias. Aí eu fui contando para ele as experiências que eu tive, e as coisas que eu tive, e consegui também evangelizar ele ali. Mas você veja que a visão errada, né, de quem é Jesus no mundo, né? É um pobre coitado que morreu numa cruz, que não tinha onde enterrar e ficou por isso mesmo, né? Não é o Senhor Deus que ressuscitou, né? Porque foi na própria Europa que os judeus também foram muito perseguidos, né? E não tiveram valor nenhum. Alguém quer comentar alguma coisa também? Vamos devagar agora para a gente poder degustar bem essa bem-aventurança aí. Pode falar, quem levantou a mão? Sim, querido, achei interessante aqui. Você colocou o versículo 3 e o versículo 5 com a mesma palavra, humilde. Eu sempre lido com isso nas minhas traduções, mas essas duas palavras são completamente diferentes uma da outra. Porque no português ficou difícil, pastor. Eu lido com isso sempre, sempre mesmo. Não, eu queria falar isso, até interessante. Na Bíblia, talvez eu realmente voltar. Porque aqui manso, pastor, manso no nosso vocabulário normal, comum, virou uma palavra pejorativa também, sabe? O manso aqui virou cínico, sabe? Virou aquela pessoa que fica calado, mas não é sincero. Entendeu? Por isso que eu lido com isso direto, amado. Direto. Tem certas palavras aqui. Obrigado por ter me avisado, pastor. Meu Deus, tanto errinho aí que eu vou ter que passar. O Marco Rubens vai ter que esperar mais um pouco. Eles querem lançar ainda esse ano. Eu acho que chega um ponto, eu não sei se vai chegar igual a mim, que você acaba usando a palavra mesmo e vai. Porque quem convence é o Espírito Santo, né, querido? O nosso trabalho é ensinar, né? É o Espírito Santo que convence. Então, acho que vai chegar um ponto, igual eu falar, eu vou pôr a palavra, então vai ser do jeito que a pessoa leva, né? Acho que eu queria mencionar isso, né? Tá bom. É que às vezes eu fico triste quando eu vejo uma tradução que não ajuda. Mas tudo bem. Obrigado, pastor, por me colocar, né, de frente com isso, porque eu não tinha visto. Pode falar, Jessiane. Oi, graça e paz para você, para todos. Amém. Graça e paz. Essa passagem da Bíblia sobre as bem-aventuranças é a passagem que mais amo. Porque quando fala... eu vou falar do que eu gosto, vou falar que eu gosto e depois eu vou falar da dúvida. Que mais me dá assim, um conforto dentro do meu coração é quando fala quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nossa, mas isso me dá um conforto tão grande, que eu tenho tanto sede de justiça, você nem imagina. Eu amo demais essa passagem bíblica. Agora, minha dúvida é, essa coisa que fala que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa questão dos humildes de espírito, pelo que eu aprendi, pelo que eu vivi, pelo que eu percebo, as pessoas acham que humilde de espírito é ser coitadinho, se fazer de vítima.
E é isso que, da onde reina isso? Então, eu estava dirigindo, eu cheguei agora que eu estava numa consulta, e eu perdi essa explicação aí que você falou. Como é esse humilde de espírito? Como que é? Então, eu falei que o humilde de espírito é aquela pessoa que não se sente superior a ninguém, ele reconhece o seu lugar, né? E ele está sempre disposto a aprender. Ele não é o autocomiserado, né? Aquele que tem pena dele mesmo, né? O autocomiserado é aquele que tira uma selfie negativa, né? Mas ele está tirando uma selfie, ele é narcisista, né? O narcisista gosta de selfie. Então, o falso humilde, ele fica tirando uma selfie negativa para dizer que ele é realmente bom, né? E não é isso, porque isso é o que... Na nossa cultura brasileira, Gessiane, a gente tem vários problemas com essas interpretações, e é diferente da cultura, por exemplo, na Argentina, na Espanha, em outros lugares, quando você vai e conversa com as pessoas sobre as bem-aventuranças, e talvez eu acho que o pastor João pode confirmar isso nos Estados Unidos, por causa da forma como nós somos colonizados, né? Nós somos colonizados pelos católicos, então aqui as pessoas foram muito submetidas ao fracasso, né? Então, aqui existia uma certa teologia do fracasso. É por isso que essa teologia da libertação, que vem em substituição à teologia do fracasso, ela ganhou força, né? Sem corrigir sem fazer nenhuma mudança no coração. Então, e o humilde de espírito, a pessoa está sempre crescendo continuamente, porque ela sabe a posição dela, não se exalta, ela espera o tempo de Deus, as coisas, né? Conforme o Senhor quer, né? E se submete, né? Foi mais ou menos isso que eu falei, eu não consigo repetir. Desculpa, Jessia. Não consigo repetir. Depois Não, você vê. Mas aqui tu botou, eu acho que tu repetiu as coisas, porque tu botou bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. O pastor João mostrou isso, exatamente, né? Eram os mansos. É porque a palavra manso para nós, a palavra humilde ficou na cultura popular, os comiserados, né? Os autocomiserados, e a palavra manso ficaram os cínicos, aquela pessoa que não revida, mas por dentro está cheio de ódio, de falsidade, entendeu? No meio popular, né? É claro que quando você lê um livro e as pessoas têm cultura literária, todo mundo vai saber a diferença entre humilde, manso e assim por diante. Mas como esse evangelho, ele também vai atingir as pessoas com qualquer escolaridade, qualquer nível social, então eu preferi trocar, mas aí ficou redundante, né? Eu vou ver isso aí, tem vários errinhos aí, eu tenho que passar um pente fino agora, né? Sei lá, se vocês fizerem essas marcações e quiserem mandar para mim, eu agradeço, tá? Porque fica mais rápido, né? Eu já fiz várias marcações na aula, mas eu não parei para marcar na folha, porque eu estou sem a versão impressa em português, eu deixei em Brasília. Inclusive, eu estou com a versão em inglês e em espanhol eu deixei com a Enged. Então, eu não estou podendo fazer a marcação, teria que fazer no próprio texto enquanto eu estou lendo. O irmão João Batista quer comentar? Pode comentar. Obrigada. Não. Foi interessante esse comentário aí que vocês fez, porque no dom que o senhor deu para nós, né? Nós somos profetas, né? Só que o pastor, o diácono, o presbítero e o meu é profeta mesmo. Não é para me chamar de coitadinho, coitado dele, eles querem das coisas, não, é Deus que quer, tá? Então, assim, eu não fiz estudo nenhum na igreja católica, eu era católico, mas não fiz estudo nenhum. Portanto, eu nem fiz negócio para mim tomar a Santa Ceia lá. E agora, quando eu aceitei Jesus em 2007, as coisas começaram a mudar, mas que está renovando a minha mente mesmo agora, né, com os remanescentes aí. Então não é para me chamar de coitadinho e nem de santinho, porque eu não sou. Então eu evito muito de falar, porque as coisas que acontecem comigo é o que vai acontecer depois. Então, na hora que acontecer, aí o Espírito Santo vai trazer vocês do João na mente e falar assim, é verdade. O que aconteceu com o João é o que está acontecendo. É o apagão aí a mudança, né? Da grande tribulação que vai acontecer, aí vai dar um apagão de tudo que nós estamos vivendo agora, vai mudar tudo. Esse é o, sentido do esquecimento, né? Que acontece comigo.
De tudo que acontece comigo agora vai ser o que vai acontecer depois. Então não é para ser coitadinho e nem santinho, louvado seja Deus. E não quero me exaltar, porque grande é o Senhor. Amém. Pode falar, pastor João. Meus queridos, eu vou falar aqui então, depois do coitado do nosso profeta. Brincadeira, ó. Eu acredito, tá? Novamente, tudo que eu falo você tem que conferir com o Senhor, porque é muita coisa nova. Essa bem-aventurança aqui, essas palavras aqui, o que eu tenho visto também, da razão, o pastor Lucas já tem comentado sobre isso, acabou de fazer esse comentário, aqui é um estado espiritual e não da personalidade da pessoa, tá? E, por exemplo, aqui, eu estou lendo em inglês aqui no hebraico, tá? Eu não estou olhando português, o português estou vendo aqui que tá, a palavra é realmente a palavra é realmente pobre. Agora, aqui, qual a razão disso aqui? É o que eu lido com isso constantemente quando você conversa do coração. Todos nós aqui, no espírito, nós somos pobres de espírito. Isso não se dizer que existe uma regra ou existe uma medição. Por exemplo, todos nós estamos no nível 30. Não existe isso. Então, é bem capaz que o nosso próprio Deus pode chegar e falar, você é pobre de espírito, e ele vira para o outro filho dele e fala, você também é pobre de espírito. Entretanto, os dois se comportam diferentemente. Entendeu? Aqui está o problema quando você ensina coisas do espírito, porque o ser humano, ele é acostumado a segurar em alguma coisa. Ter alguma coisa para segurar. E aqui está a razão quando as pessoas aceitam o Senhor, todas aceitam de forma diferente, de acordo com o coração deles. Então, eu só queria falar isso, foi falado aqui pela nossa amada, pelo pastor, que quando é coisas do coração, querido, são níveis diferentes para cada pessoa e eles podem indicar a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Você pode chegar num grupo de pessoas de 50 anos e perguntar aqui quem são mansos, quem são misericordiosos, quem são pobres, em níveis diferentes, amado. E todos estão bem com o Senhor, porque eles estão em intimidade diferente com o Senhor. Eu só queria falar isso, e ele queria compartilhar isso aqui, porque você assim pode chegar com uma pessoa e conversar coisas de arrependimento, etc, 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 e ser níveis diferentes com cada pessoa, porque o Senhor trabalha com cada pessoa diferentemente. Está sendo difícil entender aqui, pastor? Pastor Lucas, me ajuda. Mas o senhor não, dá para entender. É porque também essa parte de entender o lado espiritual de cada um, você tem que conviver com algumas coisas para poder interpretar essas ideias diferentes. Quer dizer, a maneira como você está colocando aí. Porque a gente está acostumado com a maneira da igreja nos ver, e não com a maneira como Deus nos vê. Esse que é o problema. Quando a gente se acostuma com a maneira que a igreja nos vê, a gente tem dificuldade de discernir determinadas matizes de cor, né? Como se fosse uma diferença entre uma cor e outra. Mas quando a gente começa a ver como Deus nos vê, aí você começa a ter mais sensibilidade, né? Exato. Não, explicação maravilhosa, pastor. Sim, a gente chega e fala, eu me arrependi, porque todo mundo pensa, coloca nesse quadrinho, e não existe esse quadrinho, essa caixinha, que todo mundo funciona do mesmo jeito. Muito, muito bem falado isso. É entre você e o Senhor. Muito lindo, hein? Obrigado. Hein? Amém. Pastor Jones, pode falar. Amém, né? Glória a Deus. Humilde de espírito, né? É aquela humildade verdadeira, autêntica, né? Amém. A humildade é verdadeira, né? Não é uma falsa humildade, falsa piedade, etc. Não é algo fingido, né? Algo assim, autêntico e verdadeiro diante de Deus. Também. Né? Porque é o caráter de Deus, né? Deus, ele tem essa, né? Deus, ele é humilde de espírito, ele é, né? Assim como Jesus era também, né? Mas é uma humildade verdadeira, autêntica, né? Diante de Deus. Meu querido, até nisso é complicado falar. Você chega com uma pessoa que dá um prato de comida para 10 pessoas e vê outra pessoa que dá um prato de comida para 200 pessoas, e eles vão falar, humilde é aquele que dá comida para 200 pessoas.
né? Porque eu lembrei que agora na nossa semana um rapaz trouxe, parece que 2 pessoas arrependidas ao Senhor e o outro trouxe 200. E ela perguntou para o Senhor, quem que é mais importante para o Senhor? E ele falou, são os 2. Então, a gente realmente, eu não sei, é complicado esse negócio, mas a pura verdade eu nem sei o que falar. Mas é discernimento, a gente tem que ter discernimento espiritual para saber essas coisas, sabe? Eu acho que o bom todo mundo sabe quando é bom, né? É que nem o apóstolo Paulo falou, né? Você sabe o que é bom, você não precisa, em certas coisas, né? Não precisa falar, você não deve matar. Você sabe que matar é ruim, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é fazer uma coisa boa, né? Não sei, né? O ser humano varia demais, hein? Mas que lindo isso, né? O Espírito Santo está me mostrando muito a mim ficar mais observando, porque quando você vai tentar falar no que Deus faz na minha vida, as pessoas não vão entender agora. Só depois. Meu querido, eu queria passar isso para você, como você falou isso de você, tá? A coisa que vem acontecendo comigo, eu pegando esse pastor famoso internacionalmente, ele já foi para o céu, aquelas coisas todas, e eu sentia muito culpado disso, tá, querido? Eu sentia muito culpado de falar e ofender algum coração ao redor do mundo. Aliás, até hoje é assim. É por isso que eu apago meus vídeos às vezes, de vez em quando. Ele falou uma coisa que me deu consolo, e ele falou que a parte do trabalho, sempre alguém em algum lugar ter raiva do que é falado. Tem a semana que falou aqui. Então, qual que seria a melhor opção? Isso, eu passo por isso constantemente, querido. Qual seria a melhor opção de falar? A realidade é realmente o que ele falou. Sempre você vai ofender alguém ao redor do mundo. Não tem jeito. Né? Sempre você vai fazer isso. Mas você não faz isso porque você quer, mas vai chegar alguém que... e quando ele falou isso, eu senti tanto consolo. E qual que é a melhor opção, sabe, querido? Para mim, né? Qual seria a melhor opção? Não é calar a boca. Porque isso até o inimigo quer que você faz, sabe? A melhor opção é realmente confiar no Senhor, confiar no Espírito Santo, que a mensagem que você fala seja melhor para a maioria das pessoas do que menos, porque realmente essa é a realidade, né? Eu passo por isso direto, querido, direto. Eu falo uma coisa, nossa, será que foi muito difícil para uma pessoa? Será que foi pouco difícil para uma pessoa? Pelo próprio fato de você pregar uma coisa baseada no seu coração, por exemplo, é uma coisa que bate na minha cabeça agora aqui, que eu falei com vocês, eu falei, amados, nós temos que tomar cuidado para não pisar no pescoço das pessoas e pedir para elas se arrependerem. Né? Pisar no pescoço, para mim, depois eu pensei, nossa, posso ter ofendido alguém em algum lugar, né? Para mim foi normal dizendo, não faça isso forçadamente. Você entende o que eu estou falando? Eu só queria falar para você, amado, para não se calar, tá? Você falou que deve ficar calado, não falar nada, porque eu acho que isso pode vir até do inimigo, tá, querido? Ficar calado. Se você fala com uma multitude, querido, vai ter sempre alguém em algum lugar. Eu acho que o pastor Lucas compreende isso. Ele fala para as multidões que não vai gostar do jeito que você fala. O pastor John, né, pastor Inho, falou isso para mim. Rapaz, João, você não fala assim não, você vai esse é o jeito que o senhor me escolheu para falar às vezes, né? Bom, eu só queria falar isso, tá, querido? Que eu amo do jeito que as pessoas se expressam do coração, tá? Eu amo essas coisas. Não cala não, por favor. É só isso que eu queria tocar. Eu só queria tocar nesse ponto porque eu passo por isso constantemente, né? Tem 10 anos que eu passo por isso. Mas eu acho que vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando, né? Eu estou entendendo porque desde criança sempre foi assim, então continuar. Sim, então, o pastor Antônio da Alemanha assim, não que ele seja diferente mais do que os outros, né? Ele congrega na igreja que eu congregava lá. E ele fala assim, João, não cala. Sim. Não cala. Esse foi o ponto de vista que eu peguei. É o que eu falo para você, tá, querido? Você não devia calar. Eu já tive pessoas que falam, eu adoro quando você fala diretamente. Outros falam, eu gosto mais quando você fica rodeando que você tem que falar. Amado, se você faz isso para 100 pessoas, o pastor Lucas, o nosso professor, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Ele vai falar uma coisa na classe de aula, tem 50, 30 alunos, né, pastor? 10 entende, 10 não entende,
dois ficam ofendidos, dois, é isso aí. Eu acho que o Senhor escolhe cada um de nós e o Espírito que nós temos dentro de nós e espera no Espírito Santo para fazer isso, né? Amém. A prova do profeta já está plantada assim desde muito tempo, né? Desde quando criança. Quando eu estava na quinta série. Tinha um estudo de ciência lá e tinha que montar grupos, né? Era uma competição mais para aprender mais sobre ciência. E fez tipo um joguinho de baralho, mas com os estudos de ciência. E aí tinha que montar um nosso grupo. E aí eles não estavam conseguindo. Aí eu falei assim, vamos colocar orangotango. Rapaz, eu vou falar um negócio. E aí o povo ficou com raiva, porque ninguém ganhava, só nosso grupo ganhava. E eles falaram assim, não tem lógica. Orangotango. Se vocês perceberem, vocês vão ver que isso aconteceu com o próprio Cristo, quando ele falava. Lembra que ele falou umas coisas lá e foi difícil para um grupo de pessoas que não andou com ele mais? E ele virou para os apóstolos e falou, vocês também não vão andar comigo? Bom, acho que já bati nesse martelo. Os 700 contatos que eu tinha no telefone que apagou, né, que Deus permitiu, eu já tenho 35. Por aí já vai. Pode falar, tia. Então, a paz para vocês. Amém. O meu comentário sobre humildade, né, é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando, porque a palavra de Deus diz, né, sede santos como eu sou santo. Então, a humildade, ela faz parte da santidade. Nós nunca somos completamente humildes, né? Quando a gente quer ser humilde, na verdade, está querendo ser mais do que a gente é, né? Porque humilde mesmo foi o Senhor Jesus Cristo que aceitou ser humilhado, né? Tomou tapa na cara, foi surrado e ficou ali calado, né? Foi como uma ovelha muda para o matadouro. E hoje em dia nós não aguentamos nada. Um pisão que alguém dá no nosso pé, a gente já quer se exaltar e falar e brigar. Mas a humildade é algo que a gente deve buscar. Às vezes a gente quer ser humilde e falar com mansidão, mas às vezes a pessoa não vê aquilo, né? Conforme a gente está mostrando. Até porque a comunicação ela é muito difícil entre nós. Cada um de nós fala de forma diferente. Uns falam com gestos, outros falam com a palavra. Enfim, a comunicação é diferente. Então, por mais que a gente queira passar humildade, é difícil. É um dom, resumindo, a humildade é um dom. E nós devemos buscar, né? Quando jejuamos, né? Buscar ser mais humildes, ser mais gentis. Uma coisa que eu peço muito, ai meu Deus, me ajude a ser gentil, porque às vezes eu quero ser gentil assim, eu acho que fui, mas não fui. Então, é uma busca, né? É uma busca que a gente tem que fazer diariamente. Então, irmão, a gente vai fazer o que Deus te mostrou, ó. Que mostrou pro Lucas, que era só como mestre, hoje é pastor. Já mostrou pro outro que é presbítero, o outro é diácono, para mim como profeta. E tem mais coisa, aquilo que Deus mostrou para mim, aí a hora que eu colocar em prática, que vai mostrar mais, que é a prova do Espírito Santo. Então, assim, aquilo que Deus colocou na sua vida, e você colocar em prática, através do reflexo disso, que a pessoa vai ver o mover do Senhor na sua vida. Amém. Amém. Amém? Bom, vamos passar para a próxima bem-aventurança. Esgotamos essa aqui? Não, né? Acho que não, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meu Deus, pode sair, maninha. Eu prometo não demorar muito para você não ter muito a perder, tá bom? Deus que abençoe. Então, irmãos, hoje e atualmente, exatamente nesse tempo, tem muita gente chorando, né? Mas, amém, paz do Senhor Jesus, boa noite. Quais são os choros principais que Deus ouve? Alguém sabe dizer?
Né? Alguém sabe dizer? Deixa eu procurar uma foto aqui, que eu acho que eu vou tentar ilustrar com vocês uma coisa bem interessante. Enquanto isso, vocês vão pensando quais os choros principais que Deus ouve. Porque choro é o que mais existe no mundo, né? Todo mundo chora até por comida, por fome, por roupa, por injustiça. Chora até quando não pode, quando choro de crocodilo, né? Tem todo tipo de choro. Mas vamos ver aqui. Enquanto vocês vão pensando, eu vou procurar aqui uma figura que eu vou ilustrar o choro. O presbítero fez um comentário aí que é certo, que a gente chora muito no secreto, mais pela família, porque muita coisa que eles falam a gente não pode responder, porque quem vai dar a resposta é o Espírito Santo, não somos nós. Então a dor está aí. João 4,44, né? O profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria família. Você tem que orar, jejuar e plantar a semente com o Senhor, ele faz cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Viu, irmãos? Aqui eu vou apresentar uma figura de choro. Alguém tá vendo aí, ó? Vou ver se eu subo aqui essa figura. Tem várias crianças chorando, né? Uma mãe, ela olhando assim para a cara da criança, ela sabe se é birra, se é fome, se é dengo, se é teimosia, né? Olha só, eu já tive criança pequena, eu aprendi um pouco, né? Está dando para ver? Jesus chorou também, glória a Deus. Então, irmãos, o que acontece? O Senhor, ele conhece o tipo de choro, né? Os que choram pelos seus semelhantes choram pela salvação deles, choram pelo horror de uma guerra. Amém. Do coração. Glória a Deus. Obrigado, irmão Francisco, pela contribuição. Irmão Ricardinho, com tua mão, hein? Tá, pode comentar, que eu estou lendo aqui, porque eu estou com duas telas, então tem que olhar aqui para o outro lado. O irmão Francisco fez um comentário, semelhantes, horror de guerra, salvação deles. Amém. Quem quer comentar, pode comentar. Então, uma máquina, irmãos, no máximo ela vai dizer que a criança está chorando ou está sorrindo, ela não sabe o que tipo de choro é de uma criança. Eu uso essa figura na minha aula para mostrar sobre o problema dos robôs, tá? Que a tecnologia da informática está usando hoje muita inteligência artificial e tal, e um robô, uma inteligência artificial não vai saber o motivo do choro, tá? Vai ter que evoluir bastante para poder saber o motivo do choro. E o Senhor conhece o motivo do choro. Alguém quer comentar sobre o choro? Eu tô procurando aqui a escritura que veio a mim, aquele que tem o coração quebrantado e a alma contrita. Eu estou tentando achar aqui nos Salmos 50. Tem um amigo meu que ele chama Levi, quando ele tá vendo um filme, acontece alguma coisa lá, ele começa a chorar. Eu também sou desse jeito. A minha mãe falava assim: você tá chorando, tá acontecendo lá no filme, você tá chorando? Eu falei, não sei. Desse jeito comigo. Eu achei isso aqui. Pode compartilhar, pastor João, se for necessário. O sacrifício para Deus são é claro, eu não estou incluindo as crianças aqui, porque eles são puros por natureza, né? Em relação ao homem, o que veio na minha mente foi isso aqui: o sacrifício para Deus são os espíritos quebrantados, e há um coração quebrantado e contrito não desprezará. Isso é o que veio na cabeça. Amém. Então, porque tem o choro da própria pessoa, o irmão Francisco compartilhou o choro da dor, da salvação, né? Aqui, como foi que ele escreveu aqui? Horror de uma guerra. Tem o horror da guerra e tem daqueles que estão na guerra, né? Tem aqueles que estão por fora, chorando por aqueles que estão por dentro. Tem o choro de dentro e tem o choro de fora, né? E quando nós temos a condição de chorar de fora, nós intercedemos.
quando nós temos a condição de chorar por dentro, nós clamamos, né? Amém? Então é isso aí. Então eu acredito que a das bem-aventuranças é a coisa mais comum no mundo hoje, é o choro, né? É o choro. E o choro tem que ser do coração mesmo, né? Porque essa imitação do choro, né, é terrível, né? É uma imitação terrível, porque também não tem consolo, né? Os que choram verdadeiramente são os que têm consolo. E vai ter um dia, né, de consolo universal também, né? Completo, né? Onde toda a lágrima será enxugada, né? Está escrito em Apocalipse, né? Deus enxugará dos rostos toda lágrima. Então é toda lágrima, não é uma lágrima ou outra. Amém, irmãos? Ok? Mais algum comentário? Então, irmãos, vamos parar aqui, porque já são 9h21, e fica 1h30 de aula, acho que é um bom tamanho para todo mundo. E aí, quem perdeu esse finalzinho e quem perdeu o comecinho, pode ver depois, né? Sem muito prejuízo. Então, eu pediria aí quem, se quiser fazer mais algum comentário, a gente faz. E vamos orar para agradecer, tá bom? Porque aí nós vamos bem devagar aqui com as bem-aventuranças, né? Para a gente poder desfrutar ao máximo, né? Porque nós queremos exatamente captar a personalidade do Senhor Jesus, né? O espírito dele, né? Não é bem personalidade. A palavra personalidade é muito superficial para Deus, né? É o espírito de Deus, o coração de Jesus, né? Melhor falando, eu gosto quando o pastor João fala, o coração, tá bom? E isso que nós vamos encontrar nele, né? O choro, porque Jesus chorou também, o choro por nós, né? Pela nossa salvação, pela nossa conversão, pela nossa atitude de arrependimento e de rendição, enfim, a humildade do próprio Senhor, né? E que nós queremos que esteja em nós também. E as demais bem-aventuranças que estarão nele, que estão nele, né? Porque ele é o bem-aventurado de todos, mas nós seremos por meio dele. E é isso que nós queremos, ter o coração semelhante ao Senhor e os rins e as entranhas também, né? Para sermos semelhante a ele. Amém? Quem vai orar aqui para nós encerrarmos a nossa aulinha hoje? Sem querer delongar muito, porque as outras aulas que a gente fazia ia até 10, 10h30, né? Ficava meio cansativo, as pessoas abandonam, né? Então, acho que 9h30 é um bom tempo para 1h30, todo mundo fica bem satisfeito, tá bom? Pode orar, pastor João. Eu, por mim, você ainda fica mais 2 horas. Aqui é 5, ó. Pastor, a gente esquece que o seu fuso horário é diferente, é verdade. Não, eu também ficaria, mas Tá porque bom, então. tem uns que saem, outros precisam dormir, tem compromisso. Eu sei, é brincando. Pastor João está muito em hora aí, pastor. Meu Senhor, meu Pai, muito obrigado aqui por estar reunidos em Tua presença. Agradecemos o Senhor aqui conosco, nos abençoando, nos guiando. Nós sabemos aqui, Pai, as pessoas que o Senhor está trabalhando para esse projeto, essas promessas que o Senhor tem, que está muito perto de começar. O Senhor está aperfeiçoando o coração da pessoa. O Senhor sabe, eu acredito, olhando as tuas mensagens passadas, que vivendo nessa carne é complicado. E nós aprendemos muita coisa do mundo, nós temos uma maneira de ir. Eu acredito, tá, Senhor? Eu acredito que o Senhor ama todos nós do jeito que nós somos. É o que eu acredito. Porque o Senhor consegue trabalhar com cada um de nós. Daí a razão que o Senhor não gosta de divisão na tua igreja, divisão do coração. Tem uns que são divididos no coração, tem outros que saem do ambiente junto, de união. Eu acredito que isso não agrada o Senhor, porque o Senhor trabalha com todo, Senhor, todo coração. Eu acredito, ouvindo as tuas mensagens, que assim, eu acredito que nós chegamos num plano a medir o coração é extremamente difícil, e foi dessa maneira que o Senhor criou. E é por isso que há essa diferença em santidade. Pelo jeito que o Senhor fala com seus filhos,
meus filhos, sejam gentis. Então, são pessoas que o Senhor já tem escolhido, são pessoas que o Senhor já vem treinando toda a vida deles. Entretanto, acredito, pelo fato do Senhor falar, sejam gentis, que as personalidades e caráter não batem, Pai, causam confusão, e talvez até mesmo quando seus filhos andarem ao mundo. É claro, nós oramos que não seja o caso, mas há muito ainda para nós crescermos. A vontade que nós temos de julgar um ao outro simplesmente não desaparece. Nós esperamos chegar num nível realmente, né, Pai, que não sejamos agressores ou nada de coisas desse tipo, né, Senhor. Eu vejo que até entre os apóstolos que andaram com o Senhor teve bifes aqui e ali. Mas sim, há esse processo de humildade de espírito, há tantas palavras que podem ser usadas aqui. Eu gostaria de falar então de intimidade no Senhor. Eu acho que usando essa palavra intimidade no Senhor, coleta todo tipo de atributos do coração, né, Senhor? À medida que as pessoas chegam mais e mais perto do Senhor, como acontece com alguns dos seus filhos que têm sonho com o Senhor, à medida que se aproxima mais e mais do seu trono, o Senhor está lá com toda a tua glória, há aquela necessidade de cair de joelhos, há uma necessidade de confessar pecados e tudo. Sente dentro da pessoa, que faz a pessoa fazer isso. Então é aquele momento de santidade, né, Senhor? Então, o Senhor está muito alegre com todos os seus filhos, cada um é uma obra de arte. Temos muito o que crescer, e cada um o Senhor tem tratado de forma diferente. Eu acho, Senhor, e agora falando isso, que isso é agradável aos teus olhos, é por isso que o Senhor tem dado a cada um de nós unção diferente, para trabalhos diferentes. Pai? Vai ter trabalhos que um certo dos seus filhos não está totalmente qualificado para aquele trabalho, mas outros que o Senhor tem treinado estão. Isso é lindo, né, Senhor? Isso é lindo porque nós somos diferentes, nós temos as nossas habilidades, e acredito até mesmo com o apóstolo Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de apóstolos, eu sou de Saulo, cada um tem essas coisas, né, Senhor? Que não é necessariamente errado. Não é necessariamente errado, é só uma vontade, ou talvez uma postura, não que a mensagem esteja errada, talvez falada erradamente. Muito obrigado, Senhor, por trabalhar em nosso coração. E é nessa medida que nós vemos aqui a nossa irmã que andou com o Senhor por 11 anos, Senhor. 11 anos, vendo o Senhor, sendo ensinado diretamente da tua boca, olhando nos teus olhos. Ainda faz coisas, né, Senhor? E o Senhor continua ensinando. Isso nunca acaba, como Ele tem falado. E mesmo indo para o céu, a gente continua nesse crescimento. Muito obrigado, Senhor. E pedimos que através da boca do pastor Lucas, do profeta João Batista e todos que o Senhor tem levantado para ensinar o Senhor, continue. A gente continua crescendo cada vez mais no Senhor. E esse crescimento, eu acredito que nunca vai acabar, Senhor. Continuará por toda a eternidade, como o Senhor tem falado, mesmo no céu, morando no céu. Nós conheceremos só uma fração do seu coração, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por levantar seus filhos para ensinar isso. Cada um tem um ministério. Cada um tem um caminhar com o Senhor. E que sim, o Senhor continua elevando eles com grande... não é consolo a palavra coragem, acredito. Nós temos realmente muito que aprender um com o outro. E o Senhor sabe disso, é por isso que os seus dons foram espalhados por cada um. Obrigado por isso, obrigado por unir os seus filhos. A gente tem tanto que crescer, tanto que... É uma coisa, né, Senhor, que a gente pensa como pode o Senhor levantar pessoas humanas para ensinar coisas celestiais. É um grande mistério, né, Senhor?
Mas aqui estamos, de acordo com o teu plano, de acordo com o teu projeto, e pedimos perdão, perdão de todas as vezes que falamos coisas que não foi gentis para alguns ao redor do mundo, já que a mensagem corre ao redor do mundo. Pedimos perdão, por isso eu acredito que nada é feito com o coração e não seja sincero e honesto, Senhor. Mas isso acontece, o Senhor sabe que eu apaguei um vídeo meu, porque eu não gostei do jeito que eu falei uma certa palavra, e eu recebo comentários de pessoas que realmente ficaram maravilhadas com o ensinamento. Já recebi outras mensagens que outras pessoas já não aceitaram bem. E como é que faz, né, Senhor? O Senhor já tem mostrado para mim, para não me calar, o Senhor já tem mostrado isso para mim. Então, é claro, eu peço a tua misericórdia por todos nós que ensinamos a tua palavra. Muito obrigado pelo teu consolo em todos nós. E pedimos o perdão, o Senhor sabe que isso não vem, né, para mim, principalmente as pessoas que respondem com coração macio, quebrado, né, é as que mais me machucam, né, Senhor, do que as respostas daquelas pessoas arrogantes, com o coração xingando, etc, etc. Né? Muito obrigado, eu peço o teu perdão para mim. Eu acredito que todos nós aqui temos o mesmo sentimento do Espírito, que é a vontade de falar as tuas palavras com o coração humilde perante o Senhor. Muito obrigado, se não saiu dessa forma. Eu peço então, Pai, o teu perdão por todos ao redor do mundo, que talvez faça isso parte, né, Senhor, parte, né, do trabalho. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, amém, a paz do Senhor Jesus para todos. Obrigado por terem vindo. Continue perseverando, nosso novo aluno persevere. Eu acho que ele maratonou, né, porque nós estamos na 11ª aula, né, 10ª aula. Ele deve ter maratonado, né, que bom. Ou se não maratonou, maratona. E continua, irmão Francisco, foi muito bom sua participação. Deus que abençoe. Não maratonou, mas continua. Para todos, até um louvor que fala assim, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, amém! Amém! Amém. Amém. Você consolou minha alma, querido. Muito obrigado. Amém. Deus pede para falar. Amém. Glória a Jesus. Fluamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, por todos. Vou parar aqui a ligação, a gravação. Não descabeçou. Shalom a todos. Boa noite, amado. Boa noite. Eu não quero ir, mas vocês estão terminando.